Lucas 17, nós vamos ler do versos 11 em diante. Deixa eu só arrumar aqui que tá ruim aqui, ficou apertado para mim. Pronto, agora sim, agora cabe minha Bíblia aqui. Pronto. Lucas 11, 17, 11 em diante. Está escrito assim, irmãos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. E lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece-se de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. E dos 10, vendo que fora curado, voltou, e dos 10, e um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se, e com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-te: levanta-te, vai, a tua fé salvou você. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos queridos, está entre nós, uma vez mais, a palavra do Senhor. E esta noite, queridos irmãos, nós vamos ouvir o evangelho que será ministrado e será uma mensagem expositiva da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos, irmãos, a narrativa de 10 leprosos e ela é rica em contrastes, irmãos, muito rica. Irmãos, a tipologia aqui como lepra, pecado, é clássica, irmãos. E sempre nós sabemos que quando fala de lepra, está apontando para a nossa condição diante do Senhor. Dito isso, aqui a história nos conta de 10 leprosos, todos excluídos da sociedade, irmãos, todos sem esperança. Mas um dia eles ouviram que o Senhor Jesus passaria por ali. E então clamaram de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E era um clamor de alguém, irmãos, sussurrando nos ouvidos, sussurrando como se estivesse, irmãos, exclamando de dentro da alma. Miseráveis, leprosos, destituídos dos demais, cansados, irmãos, de tanto ser excluídos. O Senhor Jesus viu, o Senhor Jesus os curou, todos os 10. Jesus aqui, irmãos, lançou sobre eles o perdão, ou melhor dizendo, a cura, de vê-los a situação que eles estavam, a maneira que eles estavam clamando o Senhor. E essa história, irmãos, registrada aqui apenas por Lucas, nos ensina muito sobre gratidão, sobre agradecer o Senhor. Ou, irmãos, a falta dela também. 1 que agradece e 9 que não se importa com isso. Nos ensina sobre a diferença, queridos, entre receber uma bênção e reconhecer o abençoador. Ensina muito para nós, nos ensina sobre essa diferença entre cura física e diferença entre cura e salvação espiritual. Nós, às vezes, deixamos, irmãos, de focar na mensagem do Evangelho para focarmos em coisas desta terra e, às vezes, isso nos deixa insensíveis, irmãos, àquilo que Deus já fez em nós, aquilo que Deus já trabalhou em nós. Irmãos, aqui 10 foram curados, mas apenas 1 voltou, irmãos, apenas 1 foi salvo, 1 apenas recebeu salvação. Nós lembramos aqui, como Lucas testifica no versículo 12 e 13, estes homens estavam numa situação desesperadora, louvado seja Deus. Ao entrar na aldeia, a Bíblia diz que ao entrar na aldeia, saíram no encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus,
Só esta ideia de ficar de longe, é porque eles não podiam se aproximar, eles não podiam chegar perto do Senhor Jesus, eles não podiam chegar perto de pessoas, eles estavam terrivelmente enfermos. Irmãos, eles estavam condenados pela doença que estava neles. A situação deles não era das melhores. Paulo vai dizer, irmãos, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, assim como a lepra, nós estávamos afastados do Senhor. Irmãos, e na Bíblia, poucas doenças carregam tanto peso quanto essa enfermidade da lepra, mas a verdade é que eles foram curados, Jesus o ouviu, mas eles não voltaram, somente um voltou para agradecer o Senhor. Não era apenas uma enfermidade física, mas era, irmãos, uma sentença de morte social, religiosa, emocional. Mas aqueles homens, os 9 que ali estavam, pouco se importaram, não deram ouvido para o que o Senhor Jesus fez. Na Bíblia, poucas doenças carregam tanto peso contra a lepra. Irmãos, louvado seja Deus, nós sabemos que a lepra também é um retrato do nosso pecado. Assim como a lepra, o pecado é mais profundo do que aparenta, vai além das ações externas e atinge o nosso coração. Assim como a lepra, o pecado se espalha e contamina outras áreas da vida. Assim como a lepra isola o doente, o pecado também nos afasta do Senhor, nos tira da presença de Deus. Estes homens, queridos irmãos, louvado seja Deus, eles recebem esta cura do Senhor Jesus, eles recebem esta libertação de Jesus, mas 9 pouco se importam, estão preocupados com outras atitudes, eles estão preocupados em ir ao sacerdócio e cumprir toda a sua religiosidade, todo o seu ritual litúrgico de um culto. E Lucas aqui, ele registra esse detalhe interessante entre os 10 judeus e um samaritano. Normalmente, queridos, nessa antiga, irmãos, parte das Escrituras, nesse momento antigo, um leproso, ou melhor dizendo, um samaritano, ele não se misturava com o judeu. Ele normalmente, irmãos, eles não se conversavam, eles não tinham ligações entre eles. Mas a Bíblia está dizendo que esses 10 leprosos, no meio deles tinha um samaritano. Irmãos, louvado seja Deus, normalmente esses grupos não se misturavam, mas a lepra os igualou na miséria. O pecado também é um grande nivelador diante de Deus. Todos nós estamos na mesma condição, sem Cristo. Sem Cristo todos nós somos iguais. Antes de encontrarmos o Senhor Jesus, era como esses leprosos, estávamos contaminados pelo pecado, separados de Deus, louvado seja o Senhor, sem esperança. Reconhecer a nossa condição é o primeiro passo, louvado seja Deus. É o primeiro passo aí diante do Senhor, não para cobrar algo de Deus, não para exigir algo do Senhor, mas dizer ao Senhor, Senhor, eu não mereço nada do Senhor, me perdoe. Mas eu estou aqui em tua presença, Senhor, aceite o meu louvor, aceite a minha adoração, preciso de ti. Senhor, tu sabe como está o meu coração, tu sabe como está a minha alma, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. O Senhor é tudo para mim, o Senhor é a minha vida, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha fortaleza. Mas, Senhor, eu sei que estou passando por muitos momentos difíceis, eu não mereço que o Senhor nem me ouça, mas eu tenho uma certeza viva no meu coração, que através das tuas infinitas misericórdias, o Senhor está me recebendo em sua glória. Louvado seja Deus! Estou colocando o meu coração em sua presença, Senhor, e eu tenho certeza que tu vais agir sobre a minha vida, o Senhor vai fazer. Eu sou grato pelo sacrifício da cruz, eu sou grato pelo que o Senhor fez sobre a minha vida. Louvado seja Deus! Só quem sabe que está perdido que clama por salvação. Louvado seja Deus! Só quem sabe o que Jesus fez sobre sua vida é que vai aos pés agradecer pelo fato daquilo que ele alcançou, que foi presenteado. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Aqui no versículo de número 14 nós vemos, irmãos, ao vê-los, Jesus disse, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, foram purificados. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, irmãos, os viu, não apenas viu a aparência externa, mas viu a necessidade, a profundidade daquela necessidade sobre o seu coração, o que estava dentro do coração deles. Sob a lei, irmãos, aqueles homens deveriam ser evitados, mas o Senhor Jesus teve compaixão.
Irmãos, sob a lei, eles nem deveriam ser ouvidos, eles deveriam ser abandonados, esquecidos, viver uma vida solitária, mas Jesus se aproximou dele. Eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que veio aqui esta noite dizendo: Senhor, eu errei, eu pequei, eu neguei o nome do Senhor, eu fiz algo que tu não se agradou, Senhor, mas eu estou aqui esta noite, eu quero o seu perdão, eu quero que o Senhor toque no meu coração, na minha alma. Então Ele tocará no seu coração, você vai sentir a presença de Deus, mesmo que outros digam que você não pode mais sentir, que Deus não te ama, que Deus não quer mais falar com você, que Deus não quer mais se relacionar com você, porque você é isso, você é aquilo outro. Não dê ouvido a estas coisas, mas ouça a palavra de Deus. Todos aqueles que se achegar na presença do Senhor, arrependido, lançado aos pés de Cristo, receberão dele misericórdia, alcançarão salvação, alcançarão perdão. Por quê? Porque Ele é compassivo, Ele é amoroso, Ele é piedoso, tardio em irar-se. Você tem jeito sim. Talvez você tenha andado, está desviado do caminho do Senhor. Que palavra é essa? É uma palavra tão estranha, irmãos. Eu não compreendo esta palavra como alguém que conheceu o Senhor Jesus estar desviado. Eu não entendo isso, irmãos. Eu não creio nessas coisas de desviado. Mas se você entrou aqui, talvez para assistir o culto, passando por aqui, e há uma fraqueza no seu coração, há um pecado em você, há algo que te separa do Senhor, e você se lembra: Senhor, eu já estive na tua presença, eu já estive ouvindo sua palavra, mas hoje já não tenho mais condições. O Senhor está te convidando a arrepender-se. Arrepender-se dos seus pecados é o primeiro passo que você pode dar. Admitir o seu pecado, admitir e confessar. Não adianta nada admitir e não confessar. Temos que confessar. Em público? Não, em oculto. Fecha a porta do teu quarto, na presença do Senhor, diante do teu Deus. Senhor, eu pequei, eu fiz isso, e declare. Conte o Senhor. Irmãos, para que você tenha o perdão devido, é necessário confessar qual o pecado que você caiu, o que você cometeu na face do Senhor, e declarar: Senhor, eu me arrependo de alma, de coração, Senhor, o que eu fiz, eu saí, eu caí na tua presença, eu tropecei, eu não mereço o teu perdão. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. O Senhor Jesus, Ele os viu, não apenas viu a aparência externa, mas viu a necessidade profunda do coração. Sob a lei, aqueles homens mereciam ser esquecidos, deveriam ser evitados, mas o Senhor Jesus teve compaixão dele. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus deu uma ordem estranha. O Senhor Jesus virou para ele e deu uma ordem estranha e diz: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Mas era um procedimento, irmãos, natural. Em Levítico 14 nós vemos isso, quando um sacerdote, irmãos, quando um leproso era curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote para que o próprio sacerdote o declarasse limpo. Mas haveria um problema. Eles então ainda estavam leprosos, e ir ao sacerdote naquela condição seria inútil. Imagine chegar lá e dizer: olha, Jesus disse para nós vir aqui que nós fomos curados. Mas o sacerdote ia olhar para eles e ver que eles estavam ainda impuros, doentes, leprosos. O Senhor Jesus estava testando a fé deles, e eles obedeceriam, mesmo sem ver a cura primeiro. Bem, aqui diz assim que eles foram. O texto diz que indo eles, ficaram, irmãos, aqui ficaram limpos. E o que nos mostra aqui, irmãos? No momento em que eles obedeceram, eles foram curados. A fé em ação trouxe o milagre. Enquanto eles caminhavam, que vejo aqui, irmãos queridos, enquanto eles caminhavam, louvado seja Deus, eles estavam ainda andando, irmãos queridos, e aquela lepra desapareceu de seus corpos. Louvado seja Deus. Imagine a cena. Estão andando 10. Aí um deles olha para o outro e fala: você já olhou o seu braço? Não. Então olhe. Está curado. Você já olhou no seu rosto? Toca ele aí. Ele, porque fazia buracos da pele, tumores. Não tem nada, está curado. Você já tocou na sua perna? Dá uma olhada aí. Não tem, acabou, não tem mais doença. E enquanto eles caminhavam, irmãos, fé sem ação de nada adianta. Ação aqui é obra. A obra é atitude, é dar o primeiro passo. Fé sem obra é uma fé morta.
Entenda a obra aqui, não é esforço humano de prostrar-se, mostrar-se bom. Entenda, tem gente que confunde isso. Fé sem obra é morta. Quer dizer agora que eu tenho que me esforçar para ser salvo. Não tem nada a ver isso, irmão. Está fora do contexto essa fala aí. Fé sem obra está dizendo assim, algo restaurado, que foi limpo em nós, não pelo nosso esforço, mas pela vontade do próprio Deus. É nos posicionar, irmãos. Se Jesus deu ordem, obedeça. Que ordem que ele deu? Creia. Creia. Ninguém, irmãos, vai gerar obras se não crer. Para ter o Espírito Santo movendo sobre sua vida, o ato de crer é necessário. Instantaneamente, quando ouvimos uma palavra, vai, creia, tenha fé, tome posse, louvado seja Deus. Tem muito crente errando nisso, irmãos. Tem muito crente ficando pelo caminho, por quê? Porque não exerce o ato de crer. Quando crê, não tem atitude, não tem ação. Louvado seja Deus. Não adianta nada, irmãos. Estou enfrentando várias provações. Estou passando algumas preocupações. Eu estou com medo. E estava tão bonito, de repente as coisas estão terminando. Aí eu quero perguntar, você tem atitude? Não. Dorme até a hora que quer, levanta a hora que quer, faz o que quer, não muda a vida, continua do mesmo jeito e quer que Deus move a sua vida? Irmão, vá ter com a formiga. Vai se levantar, irmão. E fica buscando, chorando. É porque isso, é porque aquilo. Deus do mais da minha vida, estou cansado. A pergunta é, que atitude você está tendo para mudar o cenário da tua vida? Deus abençoa, mas quer que nós nos movamos, nos mexemos. Irmãos, tem crente fazendo isso, irmãos. Eu tenho fé. A pergunta é, você tem atitude? Eu tenho fé que Deus vai fazer, mas você tem dado o primeiro passo? Jesus disse assim, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Atitude. Fé, irmãos, não estou saindo do contexto da palavra. Tem muito crente que quer ser curado, quer que Deus restabelece o casamento, quer que Deus prepara isso, prepara aquilo, vive a vida inteira orando, mas você vai, não trabalha, quando trabalha reclama, arruma problema no serviço, se precisa, irmão, estar junto com os demais, critica, fala mal, reclama, não ajuda, não se importa com nada, mas vive reclamando, irmão, não tem ação, não tem obra. Como Deus vai mudar o comportamento ou a vida de alguém, de uma pessoa que não tem vontade, não tem atitude, não se levanta, não se posiciona, irmãos? Nós já vemos que amanhã o dia não vai ser bem, que nós estamos caminhando para a velhice, vamos se preparar para ela. Nós ouvimos a palavra, irmãos, não devemos, irmãos, nos fraquejar. Aqui nós vemos que os 10 leprosos, quando Jesus diz, vá, apresente-se ao sacerdote, eles ainda estavam doentes, com enfermidade, mas todos creram. E no caminho, quando ele estava indo para se ver com o sacerdote, eles perceberam que o milagre já estava acontecendo. Irmãos, não é ficar parado no mesmo lugar para receber algo do Senhor, é ouvir sua palavra e se posicionar, dar o seu primeiro passo. Louvado seja Deus. Tem muito crente folgado, irmãos, esperando cair do céu. Pare com isso, se mova hoje, dê o seu primeiro passo. Vai esperar as coisas ficar difíceis? Vai esperar as portas se fecharem para depois você agir? Não, irmão, louvado seja Deus. Tem muito crente vivendo assim, só reclamando, chorando para cá e chora para lá e chora para cá, mas não tem atitude, não faz nada. Irmão, não resolve, não toma partido da situação. Senhor, eu não quero viver isso, eu não admito isso, eu quero me posicionar, Senhor, não dá mais para mim, eu levanto cedo, eu vou fazer meus planos, eu vou orar. Você tem orado, pelo menos, para os projetos que você fez? Você tem orado diante do Senhor? Tem parado para ouvir a palavra e buscado a presença do Senhor e ter uma vida de santidade? Será que nós temos nos posicionado quando Jesus vem e abre os nossos olhos, irmãos, nos mostrando algo bem na nossa face, acontecimentos do dia a dia? Porque a palavra de Deus, ela se revela assim, irmãos, a nós. São sinais. Nós vemos coisas que acontecem. É hora de crer, é hora de nós dar o primeiro passo. Senhor, eu vou para a sua palavra, e Senhor, eu quero ser exatamente como esse comportamento que creu, esse leproso que creu e se posicionou. Louvado seja Deus. E indo eles, ficaram limpos. No momento em que eles obedeceram, foram curados. A fé em ação trouxe um milagre. E enquanto eles caminhavam,
a lepra desapareceu de seus corpos, louvado seja Deus. O Senhor Jesus ainda pede fé antes de vermos o resultado. Irmãos, mas para ver o resultado, eles se levantaram e foram ao sacerdote e creram. O que você está deixando para trás? Não adianta nada ter fé e não ter atitude. Não adianta nada acreditar, crer, tomar posse e não se posicionar. Não adianta nada, irmãos. Louvado seja Deus. Ele pede obediência antes da evidência. Aí eu vou ficar aqui, olha, eu estou percebendo que as portas se fechando. Eu estou percebendo que a coisa não vai ficar boa. Mas você chega em casa, eu estou percebendo. Vive de perceber. Mas e a atitude? Onde está? Vive de sentimento, mas e a verdade? Aonde está a clareza dos fatos? O que você fez? Jesus está te dando oportunidade para você se posicionar e ainda não se posicionou. Louvado seja Deus. Mas eu não tenho mais idade. Mas vai ser difícil. A Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A fé verdadeira, ela confia na palavra do Senhor, mesmo quando não vê evidência. Dê o passo de obediência que Ele está pedindo. A transformação virá no caminho e eu tomo posse. Louvado seja Deus. Eu sinto, irmãos, no meu coração, pelo Espírito Santo, que Deus está pedindo para me dar um passo, e eu estou dando, irmãos, estou dando de verdade um passo além do outro, estou dando, orando, irmãos. Eu acordo nas madrugadas esta noite, irmãos, na minha cama, às 3 da manhã, o relógio despertou, eu orei, estou orando por uma causa minha, da minha família, orei por uma irmã que estou orando muito por ela, busquei o Senhor, falei: Senhor, a minha vida, da minha família está nas mãos do Senhor, eu vou me posicionar, não importa de que maneira, quando o dia amanhecer, eu vou agir assim, vou agir desse jeito, vou agir desta maneira. Irmãos, eu estou agindo. Por quê? Porque eu entendi que a fé, de fato, ela move montanha, mas se eu não disser a ela: saia da minha frente com a fé que Jesus me deu, ela vai ficar no mesmo lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Não adianta nada, irmãos, ouvir palavra e não pôr em prática. Não adianta nada ouvir profecia, chorar e não pôr em prática a palavra. Não adianta nada, irmãos. Precisamos nos posicionar. O Senhor está nos dando oportunidade. Cada dia que nós levantamos pela manhã é uma oportunidade a mais. Cada convite da palavra é uma oportunidade a mais. Louvado seja Deus. Deus, através de Jesus Cristo, fez para os 10. Fez. E sabe o que eles fizeram? Uma gratidão diferente. Veja só. Versículo 16, 17 diz assim. Aliás, 15, 16. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus, dando graças, e este era um samaritano. Vejamos, irmãos, 10 foram curados, 10 receberam o milagre da restauração, só um, e ainda estrangeiro, voltou aos pés de Jesus para agradecer o Senhor. Ou seja, 10 foram curados, 9 continuaram o seu caminho em direção ao sacerdote, mais um parou. 9, irmãos, foram agora oferecer um culto tradicional, legalista. 9 foram lá oferecer o culto ritualístico. Então, ele viu que estava são, em vez de seguir para o templo, voltou, mas voltou glorificando a Deus em alta voz, voltou e se prostrou aos pés de Jesus, voltou para dar graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E agora Lucas fez questão de registrar que esse que voltou ainda era um samaritano, estrangeiro, o desprezado, o que não pertencia ao povo de Israel. Esse foi o único que voltou. O samaritano entendeu algo que os 9 não entenderam, e enquanto eles correram para cumprir o ritual religioso, ele percebeu que o verdadeiro encontro não era com o sacerdote, era com o Senhor Jesus. Os 9 foram honrar a lei, e o que voltou foram honrar a graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. A gratidão dele não era uma gratidão silenciosa,
era de louvor, era de alta voz, era alegria transbordante. Depois de anos de sofrimento, ele estava limpo, podia voltar para a casa do pai, viver junto com a sua família, ver os seus filhos se tivesse filho, entrar dentro da igreja, podia de novo viver novamente, celebrar com a família, juntar, reunir com os amigos. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. A pergunta que fica no nosso coração pelo Espírito Santo: você e eu temos voltado para agradecer a Deus? Nós temos uma vida de gratidão ao Senhor? Louvado seja Deus. É fácil clamar quando estamos em necessidade, é fácil pedir quando estamos desesperados, mas voltamos depois quando a resposta vem. Louvado seja Deus. Nós voltamos para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Quantas orações de súplicas nós fazemos para cada oração de gratidão? Quantas vezes nós oramos: Senhor, faça isso, me ajude. 10 vezes, 15 vezes orei por isso, e Deus deu. Será que depois eu vou lá 15 vezes aos pés do Senhor agradecer, ou uma só? Nós só lembramos quando precisamos? Nós só lembramos quando o sapatinho aperta? Só lembramos quando a carranca dos nossos problemas, ela mostra a sua cara feia para nós? Vivemos uma magrela? Agora é hora de desesperar, correr aos pés do Senhor, e quando Ele abre as portas, prepara o caminho, abençoa, o que nós fazemos? Não vamos à igreja mais? Achamos que estamos fazendo um favor para Deus? Oh, irmãos, que vergonha! Louvado seja Deus. Ele disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou, vai, louvado seja Deus. Ou seja, esse samaritano entendeu que a salvação não vinha somente da sua cura externa, mas da tua cura interna, salvação completa. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. O Senhor fez aqui perguntas que revelam tristeza da sua voz. Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Cadê eles? Jesus está dizendo: como eu me entristeço com isso. Esse povo só vive atrás de milagre. Mas esse que voltou e se prostrou aos pés do Senhor está entendendo: eu preciso de ti, não quero só o seu milagre. Se você está aqui esta noite e vive atrás de Jesus somente por causa de bênção, de milagre, casamento resolvido, finanças resolvidas, filhos que eu tenha bons filhos, que meu marido me ame, e irmão, que história é essa, irmãos? E vem para o culto e só escreve isso: que o meu marido me ame, que eu tenha lindos filhos, que Deus me dê uma casa. Irmão do céu, isso é terrível fazer diante do Senhor, irmãos. Ir atrás de Jesus somente atrás de milagre, de bênçãos terrenas. Não agradece nem pela salvação, a propósito, nem conhece o que é isso, nem sabe o que é isso. Não se interessa pela salvação, acha que Jesus morreu na cruz para te dar carro, casa, dinheiro, casamento, filho, família, emprego, salário, roupa, calçado, comida, bebida. Não, irmão, louvado seja Deus. Deveriam ter sido 10 homens prostrados em gratidão, havia apenas um. Os 9 receberam a bênção e partiram. Estavam tão focados na religião, em cumprir um ritual, irmãos, ali, e não estavam preocupados em ir agradecer o autor da bênção. Queriam a cura, receberam a cura, mas foram embora. Mas o samaritano, ao contrário, ele voltou. O samaritano ao Senhor Jesus disse: Senhor, louvado seja Deus, como tu és maravilhoso. E Jesus falou para ele: a tua fé te salvou você, a tua fé te salvou. Ele não disse te curou, não, ele disse te salvou. E a palavra aqui significa, essa palavra, irmãos, é diferente: salvação, louvado seja Deus, é restauração completa, é transformação interna, é mudança de vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A gratidão, irmãos, louvado seja Deus, não salvou o samaritano, mas o que salvou foi a sua fé. Louvado seja Deus. Gratidão não salva ninguém. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Você o conhece? Não adianta nada você: irmão, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei: você precisa conhecer o evangelho, rapaz. É bem religioso, sabe? A igreja, a placa da igreja está no coração dele. Aí eu fui falar de salvação para ele. Falei: você conhece Jesus? Rapaz, me batizei. Meu batismo faz, acho que 16 anos, 18 anos que eu me batizei. Não, eu perguntei se você conhece Jesus. Não é seu batismo, você conhece Jesus? Rapaz, a minha casa é cercada de bênção. E daí? Olha, eu tinha uma causa na justiça e Deus me deu. Eu falei: e daí?
Eu estou perguntando se você conhece Jesus. Rapaz, Deus provou para mim, essa semana eu tive um problema para resolver lá e de repente as portas se abriram. Eu perguntei se você conhece Jesus. Esse negócio de irmão, vou falar uma coisa para o irmão, quantas bênçãos Deus me deu, estou lutando pela salvação. Irmão, isso é um absurdo isso, irmãos. O camarada está longe de Deus, nem sabe quem é Ele. Deus não revela para nós, e Deus não está dando bênção para nós, confirmando que Ele está em nossa vida. Se você for em lugares aí que nem professam uma fé em Cristo, é o contrário da vida cristã. Está entendendo o que eu quero dizer? Pessoas que não gostam da palavra Deus, não amam o Senhor Jesus e ainda negam a sua existência, tem lá muletas, aparelhos auditivos, cadeira de roda num canto, pessoas que através da fé foram curadas, a fé deles. Irmão, fé em milagre não é fé de salvação. Não significa que aquela pessoa recebeu uma bênção, recebeu algo, uma cura, ele é salvo. Está errado. Fé em milagre é passageira. Nós estamos vendo aqui agora. Fé em milagre, irmãos, ela é passageira, ela é circunstancial, ela vai embora. Por quê? Porque o mesmo milagre de hoje não é garantido o mesmo milagre de amanhã. Não é garantia, não garante, irmãos, isso para nós. Louvado seja Deus, 10 foram curados, mas só um foi salvo. Você tem recebido bênçãos de Deus, mas continua sem salvação? Muitos querem as mãos do Senhor, e Ele dá, mas não querem o rosto de Deus. Que é o rosto de Deus? A face do Senhor, o caráter de Deus. A igreja tem uma vida próspera, tem um casamento bonito, os filhos estão dentro de casa, às vezes ganham um salário bom, um carro bom, aí chega na igreja mentiroso, briguento, arrumador de confusão, tem coragem de falar, esse irmão para pregar, rapaz, com vontade de tomar o lugar do irmão, entra dentro da igreja trapaceiro, invejoso, desejando o que é dos outros, olhando para a mulher do próximo, para o marido da outra, e nada, mentindo. Vive uma vida promíscua, mas dentro da igreja é um crentão. Oh, glória a Deus. É dentro da igreja, é véuzinho na cabeça, é instrumentinho. É dentro da igreja, é um microfone para cantar. É dentro da igreja, é uma bênção. Mas o coração está todo sujo, nunca pediu perdão pelos pecados. É justamente esse daqui, irmão, leproso. Não conhece Jesus Cristo, vive atrás de bênção, não se importa com a salvação, não sabe o que Jesus fez na cruz. Para ele é uma luta a salvação. Estou lutando pelo dom da vida eterna, estou lutando pelo direito da vida eterna. Que história é essa, irmãos? Jesus pagou o preço pela nossa salvação. A salvação está em Jesus Cristo, não é nas suas obras. E nós precisamos ter uma vida de gratidão por aquilo que Jesus fez em mim, em você. Louvado seja o nome santo do Senhor. 10 leprosos, todos clamaram, todos foram curados, apenas um voltou. Louvado seja Deus. Os 9 receberam corpos novos e foram embora, e um recebeu um coração novo e ficou aos pés do Senhor Jesus. Não foi apenas a fé que declarou ou clamou por cura, os 10 tiveram essa fé. Foi a fé que reconheceu a graça, a fé que voltou para adorar, a fé que se prostrou em gratidão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem gente levantando aqui na frente, agradecer um voto, um milagre, mas não se prostra para adorar, não se prostra diante do Senhor. O culto dele é só aqui dentro, lá fora é um demônio, lá fora é um animal, lá fora briga, bate, xinga, espanca, fala palavrão, tem uma vida promíscua, mas vem aqui, eu agradeço a Deus porque recebi isso, recebi aquilo. Você nem conhece quem fez isso, nem sabe quem é Jesus Cristo, nem sabe que Ele é autor da sua fé, consumador da sua fé, não sabe que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, e você nem ouve isso. Você ouve pregar um Jesus que te dá um monte de coisa, que te presenteia você. Se você for um menininho bom, eu vou te dar isso. Se você for obediente e fiel, eu vou cumprir o desejo do seu coração. Que história é essa, irmão? A Bíblia diz que o nosso coração é sujo, enganoso. O nosso coração é desesperadamente enganoso. Imagine se Deus cumprisse o desejo do meu coração, quantos problemas eu teria hoje. Imagine, irmãos. Mas a palavra me exorta a viver a palavra do Senhor e buscar o reino do céu e sua justiça. Não é o meu desejo, não é a minha vontade, mas a justiça de Deus em mim, o governo de Deus em mim, a própria vontade do Senhor em mim. Louvado seja Deus.
Não significa que nós viemos aqui e agradecemos. Quero agradecer a Deus porque Deus abriu uma porta. Não significa que você é um salvo. Entenda bem isso. Salvação não vem das suas obras, do teu esforço. Se você acredita nisso, você está vivendo um ritual. Você está vivendo uma religiosidade. Você está vivendo somente uma liturgia. É cantar 3 hinos, é testemunhar, é orar, é ouvir a palavra e orar e vir para a igreja, ouvir o que Deus vai falar com a minha necessidade. Isso é liturgia, isso é um ritual. Está errado. A igreja ela está presente aqui para adorarmos o único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Sabe por que você não agradece? Porque você não reconhece salvação através de Cristo. Sabe por que você não se prostra aos pés do Senhor e chora quando canta, quando ouve uma palavra cristocêntrica? É porque você está justamente como esses 9 leprosos. Recebe cura, recebe bênção, mas não é um salvo. Não reconhece o sacrifício da cruz. Não reconhece para você o teu esforço que vai te salvar. É a igreja onde eu congrego, é Jesus e mais minhas obras. Não, Paulo vai dizer que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não pelas obras para que nós não nos gloriamos. Nós não devemos nos gloriar. O profeta Isaías vai dizer que a minha melhor justiça aos olhos de Deus é um trapo de imundície. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Enquanto nós estivermos como esses 9 leprosos aqui, enquanto você estiver assim, você não está recebendo do Senhor a palavra e rejeitando a graça, é um ingrato, é ingrata. Não consegue agradecer, vive a vida atrás de milagre, vive a vida atrás de portas abertas. Pelo que você é grato hoje? Pelas bênçãos materiais? Pela sua saúde física? Estas coisas de fato merecem gratidão, mas a maior gratidão é pela graça alcançada. Aonde abundava o pecado, superabundou a graça. Pela salvação que não merecíamos, pelo amor que nos alcançou quando éramos leprosos espirituais, excluídos, sem esperança. Não seja como os 9, não receba a bênção e siga em frente. Volte-se, proste-se, agradeça. Ouça o Senhor Jesus dizer a você também: levanta-te, vai. Sua fé salvou você, louvado seja Deus. E a ideia de salvação aqui não é cura, a ideia de salvação aqui não é portas abertas, a ideia de salvação aqui provém da obra de Cristo na cruz do Calvário. Não é através das suas obras, não é através do seu esforço, porque Ele já fez, telestatai, está consumado, não há mais o que fazer. Anda na presença do Senhor, peça para que o Espírito Santo venha reger a sua história, e verás o que Deus tem sobre sua vida. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo culto com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.